Sejam bem-vindos a mais uma conversa de Ser Igreja. Hoje estou à conversa com a irmã Maria de Fátima Semblano Moreira. A irmã, neste momento é a superiora da congregação das Irmãs Servas da Santa Igreja. Estamos aqui também nesse contexto, já falámos outras vezes, até sobre a congregação, mas hoje sobre uma iniciativa que vai decorrer de 1 a 10 de agosto, uma peregrinação a Lisieux, mas com um contexto, né? O contexto da celebração dos 150 anos do nascimento de Dom Manuel Mendes da Conceição Santos, ele que foi o fundador. Sim. Sim, exatamente. Dom Manuel Mendes fundou a nossa congregação em 1945, no dia 24 de setembro. E no dia 13 de dezembro deste ano celebraremos, se Deus quiser, os 150 anos do seu nascimento. Nasceu a 3 de dezembro de 1876. Ora, Dom Manuel Mendes era mais ou menos da idade de Santa Teresinha. Santa Teresinha teria 3 anos mais que Dom Manuel Mendes. Então, na altura em que se começou a espalhar a fama de santidade de Santa Teresinha, sim, Dom Manuel Mendes teria estudado por Roma, era ainda um sacerdote jovem e desde muito cedo que ele começou a interessar-se muito pela espiritualidade de Teresa de Lisieux e o seu interesse fez com que tivesse alguns gestos concretos, como por exemplo trouxe uma imagem, depois mais tarde de Santa Teresinha, para o Seminário Maior de Évora. Terá sido das primeiras imagens que tínhamos conhecimento a ser trazida para Portugal. Okay. Sim. Ele pedia depois aos seminaristas para recorrerem a Santa Teresinha, para seguirem o seu exemplo, e também iniciou uma comunicação muito forte com o Carmelo de Lisieux. Escrevia-se com a Madre Inês, irmã de Santa Teresinha. Como sabemos, Santa Teresinha morreu muito jovem, mas tinha mais irmãs, que eram também carmelitas, no Carmelo em Lisieux, em França, como sabemos. Acontece que o Dom Manuel trouxe essa imagem para o Seminário Maior de Évora e também começou a espalhar a devoção a Santa Teresinha e também começou a procurar maneira de ajudar o Carmelo de Lisieux no processo de beatificação e canonização. Então, ele, quando ia a Roma, algumas vezes passava pelo Carmelo. Levava algumas ofertas dos fiéis da Diocese de Évora e dizem que levava do Carmelo para Roma alguma documentação que a Madre Inês lhe pedia. Então, havia assim, e ele depois até chegou a dizer que Santa Teresinha seria a padroeira do seu episcopado. Quando tinha alguma dificuldade a nível aqui da Diocese, da Arquidiocese, pois dificuldades não lhe faltavam, ele recorria às orações do Carmelo. Então havia assim uma comunhão espiritual muito forte entre a Arquidiocese de Évora, na pessoa do seu arcebispo, e o Carmelo de Lisieux, na pessoa da Madre Inês. Ora, agora, como vamos assinalar estes 150 anos do seu nascimento, também pensámos que uma maneira seria percorrer um bocadinho os caminhos por onde passou Dom Manuel Mendes. O ano passado fizemos uma peregrinação a Lourdes, visto que o Dom Manuel também tinha muita devoção a Nossa Senhora de Lourdes. Ele tinha no passo uma imagem de Nossa Senhora de Lourdes, porque temos que pensar que quando Dom Manuel Mendes cresceu, etc., quando ele foi ordenado sacerdote e mesmo bispo, foi ordenado bispo de Porto Alegre em 1915, ainda não tínhamos a devoção a Nossa Senhora de Fátima. As aparições deram-se em 1917. Daí, pois, este grande carinho que Dom Manuel tinha por Lourdes. E também é um episódio muito interessante na vida do nosso fundador, que quando ele foi estudar para Roma, ainda seminarista, ele ia de comboio e o comboio parou ali próximo e ele passou por Lourdes. E há um texto muito interessante em que ele descreve toda a paisagem de Lourdes, como é que foi aproximar-se da Basílica, como ainda havia algumas zonas que estavam em construção. Então é muito interessante tudo isso. E nós, o ano passado, fomos a Lourdes com um grupo de amigos, pessoas que quiseram ir connosco, e penso que foram uns dias muito enriquecedores, também do ponto de vista espiritual,
claro, também do ponto de vista turístico, mas sobretudo do ponto de vista espiritual. Foram dias muito enriquecedores. E este ano, então, estamos a pensar ir a Lisieux, e como vamos a Lisieux, também pensamos passar por Paris, ir, sobretudo, ou melhor, tendo em conta também a nossa casa em geral atualmente é a Casa de Nossa Senhora das Graças, então também queremos ir visitar a Igreja de Nossa Senhora das Graças, da Medalha Milagrosa. Vamos visitar os pontos mais importantes de Paris. Daí depois seguiremos para Lisieux. Lisieux, exatamente. E depois pela costa, sim, um bocadinho, passaremos aí pela Normandia, assim, iremos ao Monte São Michel, assim, também aproveitamos para fazer um bocadinho de turismo, ao mesmo tempo já que vamos fazer a viagem. La Rochelle e Lourdes. E depois regressamos, depois no regresso voltaremos a passar por Lourdes, porque, claro, há algumas pessoas que ainda não foram, teriam muito gosto. Então aproveitamos que passamos ali mesmo relativamente próximo, tendo em conta, pois, uma viagem destas é próximo, e o regresso será por Lourdes novamente. Sim. Portanto, a logística destas coisas tem que se fazer com o tempo, portanto já está a ser tudo divulgado, não é, irmã? Estão abertas quem estiver interessado, no Facebook, tem um cartaz, tem os contactos, não é? Um e-mail, temos aí os contactos da Vanessa, que é uma jovem que está a colaborar connosco. E também da Irmã Maria Jesus, que também está a dar uma ajuda e a colaborar para as inscrições. Depois será também com a agência de viagens, com certeza. Claro. Estão abertas as inscrições. Quem quiser depois pode se inscrever. Convém não demorar muito, porque é importante começarmos a fechar depois também as inscrições. Exatamente. Sim, estes grupos normalmente Sim, e como são também, é na época alta, porque é de 1 a 10 de agosto, há muitos turistas. Exatamente. E também como vamos visitar locais depois muito, muito apetecíveis, então convém, assim que seja possível, fecharmos as inscrições. Mas se alguém ainda tiver o gosto e quiser se inscrever, ainda pode fazê-lo. Exatamente. 150 anos de Dom Manuel Mendes, e realmente costuma ser que a história vai fazendo justiça, não é? E cada vez mais sentimos isso, não é? São 150 anos de um autêntico missionário do Alentejo, não é? Que chegou aqui à planície, como bem disse, ordenado em 1915, em plena época da República, do início da República, todas as convulsões, e depois veio para Évora logo em 1921. E 21, portanto. E esteve até a 11 de fevereiro, dia de Nossa Senhora de Lourdes, a 11 de fevereiro, entrou na Arquidiocese de Évora. Até 1955, não é? 1955, morreu a 30 de março de 1955. Portanto, uns 34 anos que esteve à frente desta vasta arquidiocese. Mas foi providencial isso, e nós que temos fé, sabemos que não é por acaso, e foi um dom de Deus para esta planície, porque as irmãs são um fruto visível disso mesmo, não é? Mas há muito trabalho que ele fez que nem nos damos conta, não é? E de facto acho que é aqui também uma boa oportunidade, não é? Como a irmã bem dizia, aliando o lazer, também faz parte e do turismo, mas também esta espiritualidade, que certamente nestes dias também aprofundarão, estes espaços de Dom Manuel, não é? Vamos conhecendo um pouco melhor Dom Manuel, a sua espiritualidade, este gosto que ele tinha por ler escritos de Santa Teresinha e de grandes santos da Igreja. Também ele também tinha... Nós também, quando fomos a Lourdes, passámos por Loyola. Estivemos na casa de Santo Inácio de Loyola, na casa de família, porque o Dom Manuel também houve uma altura em que ele, jovem presbítero, ele ainda chegou a pensar na hipótese de ser jesuíta. Sim, é interessante. Depois ele fez um discernimento em Cidade de Rodrigo e, claro, sabia que na altura, se fosse jesuíta, não ficaria em Portugal, pelos vários motivos que nós conhecemos. E entendeu que isso era um sinal de Deus para que ele fosse padre diocesano, porque também sabia que a diocese tinha confiado muito nele, a Igreja em Portugal tinha confiado muito nele, quando ele foi estar para Roma, ainda jovem seminarista, e sabia que em Portugal também fazia falta que houvesse sacerdotes bem preparados para a evangelização. Exatamente. E também isto pesou muito na decisão, e ele viu nisto a vontade de Deus, de ser padre diocesano. E graças a isso, depois foi arcebispo de Évora, bispo de Porto Alegre, e desenvolveu toda esta ação evangelizadora. Ele era
alguém muito dinâmico e que também, mas ao mesmo tempo também trabalhava muito em equipa, porque sabemos que ele pediu para que algumas congregações religiosas viessem trabalhar para o Alentejo, também aos seus irmãos bispos, também pediu ajuda no sentido de se alguns seminaristas quisessem vir trabalhar para o Alentejo, quisessem vir formados para o Alentejo. Depois teve toda essa preocupação de formar os jovens padres e enviá-los a estudar em Paris, em Roma, ou seja, quando pensámos que estávamos ali nos inícios do século XX, né, em 1921, É isso que eu ia dizer, não é? e as viagens que o Dom Manuel fazia. Nós estamos a falar de uma figura Sim, que sim. parece uma figura dos tempos de hoje, Sim, não é? Por tudo o que ele fez sim. e até me atreveria a dizer à frente do seu tempo, não é? Porque a Igreja, depois com o Vaticano II, Sim. teve uma abertura e teve toda uma mudança, mas o Dom Manuel Mendes já parece um sacerdote e um bispo pós-Vaticano II Era a igreja em seguida. que viveu antes, não é? Igreja em seguida. Sim, os anos que ele esteve em Roma deram-lhe uma forte experiência também desta Igreja Universal. Exatamente. Né? Nós não pertencemos. É verdade que depois a Igreja, por vários motivos e também motivos práticos, depois temos as paróquias, temos Claro. as dioceses, está constituída assim, com certeza, mas também é verdade que nós pertencemos todos à Igreja, esta Igreja Universal, não é? E estamos todos em comunhão e a sinodalidade. Mas o Dom Manuel Mendes, pelo que vemos e que vamos ouvindo do testemunho da irmã, é já uma pessoa com todo este sentido, não é? Neste momento não sei assim se nos seus escritos a palavra sinodalidade aparece assim, claro. tal e igual, não, neste momento não me recordo, Mas mas na prática... A prática, exatamente. Ele vivia a sinodalidade. A igreja em saída e a Claro. igreja em comunhão, Exatamente. com certeza. É. Nesta dinâmica de evangelizador que era assim. Exatamente. E atento também aos sinais dos tempos e não ficou apenas por aqui. Isso, ele estava sempre em movimento, em saída. Isto também o enriquecia muito, porque estas viagens a Lourdes, a Roma, também viajou com os peregrinos, organizou algumas peregrinações diocesanas a estes lugares, a Roma e passando por estes lugares. Claro que tudo isso lhe dava uma visão muito mais geral da Igreja e do mundo, não é? E também se diz que o Papa Pio XII algumas vezes o convidava para ir a Roma para lhe pedir alguns conselhos, tinham sido colegas no tempo de estudantes. Okay. E porque já também já percebia isso, intuía isso, que era uma pessoa Sim, sim. com uma visão Sim. à frente do tempo. Sim, ele viajava muito. Já não viajava de avião, porque na altura não era como agora. Exatamente. Mas de comboio ele fazia imensas viagens. E é curioso que às vezes dizemos, ele ia a Roma e aproveitava para passar por Lourdes. Mas Lourdes ainda fica bastante a norte de França, não é? Como sabemos, fica na Normandia. Exatamente. Não fica assim propriamente a caminho de Roma. Exatamente. Portanto, Mas ele não tinha... essa questão, não é? Sim. Pelas razões que eu já expliquei há pouquito, e também havia algumas pessoas a quem ele dirigia espiritualmente, a quem acompanhava, melhor dizendo, espiritualmente, e ele era capaz de fazer grandes viagens para ir ter com essa pessoa, como se dizia em linguagem da altura, onde houvesse uma alma em que fosse necessário dar uma ajuda para aproximar mais de Deus, ou para dar alguma palavra de esperança, para ajudar a discernir algum aspecto importante da vida. Se houvesse alguém que ele sentia que de certa maneira deveria ajudar, ele não punha nenhum tipo de obstáculo, não tinha em conta as distâncias. Exatamente. Às vezes eu penso, nós não, neste tempo em que estamos, que temos tudo tão facilitado, mas... se calhar às vezes temos um bocadinho mais de dificuldade e acomodámos-nos mais. Ele não se acomodava, ele partia e ia. Até dizem, isto é já uma anedota, que ele dizia ao seu chofer, rapaz, esse carro não dá mais. Quando tinha que ir por aí pregar nestes montes alentejanos e quando tinha que ir para as paróquias, às vezes dizia isso. O carro não dá mais. Irmã, fica assim certamente o convite, não é? Quem estiver interessado em participar, entrar em contato com os irmãos. Entrar em contato connosco, se têm os nossos contactos. Exatamente. E, como digo, as inscrições continuam abertas. Exatamente. Será uma experiência muito interessante. Podermos estar ali junto do túmulo de Santa Teresinha.
ela disse que quando morresse ia fazer aqui uma chuva de rosa sobre a terra, não é? Ou seja, esta ligação da terra ao céu e do céu à terra, esta vontade para que ela veio nos ensinar um caminho simples para chegar a Deus. Na altura também começou-se a usar os elevadores e ela tinha descoberto um elevador para chegar a Deus. Não era preciso, assim, que vinha do jansenismo, uma certa espiritualidade marcada por muito sofrimento, muita amargura, muitas contas. E ela, não, o que é preciso é entregar a Deus o sacrifício do dia a dia, aquilo que Ele nos vai pedindo, tudo isso entregá-lo assim de uma maneira simples, de uma maneira pequena, o pequenito caminho, não é? Como se diz. Com humor. E o Dom Manuel tinha muito em conta assim, a sua espiritualidade. Também a Santa Teresinha, alguém muito à frente do seu tempo, Também. porque Sim. dado o contexto de hoje em dia, né, pensamos que Exatamente. infelizmente ligamos a televisão e vemos chuvas de bombas. É bem bonita essa imagem que ela fala da chuva de pétalas. É verdade, sim. Era bem necessário para a nossa humanidade. É Irmã, verdade. muito obrigado. Muitíssimo obrigada, Pedro. E vamos falando certamente aqui no Espaço Ser Igreja Com de outras atividades das certeza. irmãs. Muito Fica obrigada. assim mais uma conversa de Ser Igreja. Aproveite este desafio das Irmãs Servas da Santa Igreja, de 1 a 10 de agosto, 10 dias, como falámos aqui, não só de lazer, turismo, também é necessário, nesta altura do ano apetece muito, mas aproveitando também para o viver de forma espiritual e com profundidade, e seguindo assim os passos de Dom Manuel Mendes. Voltamos a marcar encontro numa próxima conversa Ser Igreja. Até lá, se Deus quiser.